Olá, eu sou o Brendo, publicitário, propagandista. Sou Mariana Papa, arquiteta e urbanista. E hoje nós vamos começar um quadro novo, Seu Jeito de Ser. Um quadro da Faculdade do Futuro, em que nós, do curso de Arquitetura e Urbanismo, trazemos dicas para você que deseja decorar sua casa com bom gosto, charme e pagando pouco, né, Mari? Isso aí. Vamos explorar as tendências, né? Vamos falar de tendências ainda do ano de 2025 e 2026. É importante ressaltar que este programa é um oferecimento da Casa José Ribeiro, o novo espaço para quem deseja fazer negócio além mar e que procura tradição, conforto e qualidade. Nós vamos mostrar algumas peças decorativas para que você possa se inspirar e aí buscar o melhor para a sua residência. Bem, e aí, Mari, conta para nós um pouco, né, como foi a sua trajetória, a sua paixão pela arquitetura. Então sempre vi em casa, né, a habilidade da minha mãe, né, ainda com as pranchetas, nanquim, plantas enormes, e fui me apaixonando, né, sem dizer também que a decoração sempre foi muito forte. Minha mãe também já tinha uma loja de objetos de decoração, então sempre tive esse contato, né, com tapetes, tapeçaria. Ela sempre fez também, então minha mãe também é uma artista, então sempre vi isso dentro de casa, trazendo, né, essas memórias afetivas. Então isso foi construindo, né, esse meu desejo, essa vontade de trazer, né, para as pessoas um lar, né, que seja chamado realmente de lar. É engraçado você falar isso, porque a minha inclinação para as artes e para a publicidade também se deu por eu ter uma mãe que é artista e que eu via os cadernos de desenho da minha mãe, via as artes que ela produzia e aquilo sempre me inspirou. E a minha mãe sempre foi o tipo de pessoa que fazia do it yourself antes de ser moda, sabe? Tipo assim, eu sempre via minha mãe experiência, por exemplo, com textura. Ela não gostava de uma almofada, mas ela gostava da forma da almofada. E aí ela ia lá e testava por conta própria. Às vezes ficava horrível, ela mesma desmanchava. Ou ela comprava uma calça e adicionava um determinado bordado, alguma coisa assim. Então eu sempre vi minha mãe estilizando as coisas, ousando muito, né? Eu acho que nessa parte de criação não existe resposta certa, né, Mário? Igual às vezes as pessoas pensam assim, não, vai ter lá um publicitário, uma arquiteta, eles vão falar o que é o certo e o que é o errado. Na verdade, o certo é o que funciona. Sim, nós vamos trazer aqui, nós vamos falar dessas tendências, né? E que tendência não é moda, né? A tendência é uma inclinação para um caminho, né? Eu vejo por esse lado, porque na nossa vida há uma transformação, uma modificação, né? Nós já não pensamos mais como pensávamos há algum tempo. Então, a arquitetura, né? Essas tendências que vamos trazer aqui é para trazer esse seu jeito de ser, né? Exato. Essas mudanças que vão acontecendo com uma dica, né, onde você possa transformar os seus espaços, né, trazendo um bom gosto, né, um equilíbrio, mas também tendo essa raiz, né, esse seu jeito de ser, que a gente vai falar muito aqui. Eu penso muito isso, porque assim, claro que existem algumas coisas, e o principal conceito de cafona, que tanto na publicidade quanto na arquitetura a gente fala muito isso, né? Nossa, que coisa cafona, demodê, out of class, tipo assim, né? Tipo, fora de classe, fora de moda. Na verdade, são coisas em que a pessoa tenta copiar um padrão que não é próprio, né? A autenticidade é sempre a palavra de ordem, pelo menos a meu ver, assim, quando você está pensando em design, quando você está pensando em criação, a autenticidade é aquela coisa que expresse aquilo que você de fato quer comunicar ao mundo. Porque você pegar uma comunicação de massa e querer reproduzir, por exemplo, a gente estava conversando antes do bate-papo aqui, né, Mari, da casa do Gustavo Lima. Sim. Querer reproduzir a casa do Gustavo Lima porque ele é famoso e eu tenho que ter a casa igual a dele. Não necessariamente vai combinar com o seu estilo, com o seu contexto de vida, com a sua realidade, até com uma funcionalidade, né, Mari? Isso. A gente sabe que os espaços, eles são feitos para serem vividos, né, para serem explorados.
Então, tem muito cliente que chega, né, com essa percepção de falar assim, eu quero algo igual dessa revista ou desse artista, mas não tem nada a ver com ele, né? Então, a gente vai trazer isso, porque tem essa essência, né? Onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente está, precisa ter um pouquinho, né, da gente. Tem que ter a essência mesmo, né? Trazer bem da alma, né? E aí a gente vai pontuar para que fique espaços ideais. Eu acho que quando a gente fala a respeito de alma, colocar a sua alma, muita gente fala assim, revestimento 3D é cafona, painel ripado é cafona, azulejo verde tá fora de moda. Mas assim, eu penso que primeiro que quem vai pagar as contas é você, né? No fim das contas, quem vai viver, quem vai comprar ali e implementar na casa é você. Essa ideia, até o cringe, o cafona, o antigo, né? O clássico, ele cabe se existe coerência. Acho que a grande questão aqui é, se eu abraço, vou até colocar um exemplo assim, não bagaceiro, né, mas assim, aquela coisa assim, não, eu gosto, mas sou extravagante, quero, então seja coerente, que a casa seja inteira extravagante, né? Isso, e aí, Brendo, a gente vem, né, falando em tendências, uma tendência para 2026 é o maximalismo, né, a gente está vendo muito do minimalismo, né, a pandemia trouxe muito isso, de espaços, ambientes que menos é mais, né, onde a gente tem menos objetos, e agora o maximalismo volta, né, mas assim, sabendo ornar, né, às vezes um tapete persa, uma almofada com cor para vibrar mais aquele ambiente. Então, assim, ele vem muito forte agora. Eu sempre fui muito maximalista. Eu nunca gostei do minimalismo. Assim, o pessoal fala, não, a arte do mínimo, porque o seu cérebro faz menos escolhas. Mas eu não gosto, assim. Quando eu me mudei para Manhuaçu, há 3 anos, eu mantinha minha casa, assim, o básico. E aí até a relação que a gente tem, né, da casa com nosso psiquismo, tanto que quando a pessoa está em depressão, ou com algum transtorno, alguma patologia mental, a casa vai ser um reflexo muito desse estado mental da pessoa, higiene, o caos, ou a ordem. Mas voltando, né, ao estado de vida em que eu estava, parecia que eu estava sempre pronto para poder levantar acampamento e ir embora. A minha casa era tipo assim, azulejo branco no chão, sempre bem limpo assim, e asseado, mas só azulejo no chão, um guarda-roupa básico, algumas roupas na mala ainda, né? E parede branca e só, uma coisa bem clean, assim, bem minimalista. Só que em terapia, a minha própria psicóloga falou tipo assim, por que você está sempre pronto para poder levantar o acampamento e ir embora? Porque casa é onde você dedica, cultura é aquilo que você cultiva e que te cultiva de volta, né? Então assim, igual a cultura do café, a cultura do milho. Então assim, sua casa também ela precisa ser cultivada. E aí isso me deu um insight, eu falei, cara, é verdade, eu não sou assim. Eu não sou assim no jeito de vestir, no jeito de ser, de falar. E por que minha casa está refletindo isso? E aí eu comecei a resgatar um monte de memórias, igual você colocou, e eu lembrei, minha mãe sempre fazia isso em casa, testava, não gostava, desmanchava, que a gente tem muita coisa assim, né? Se der errado, desfaz. Faz de novo. Isso, e aí outro ponto, né, que a gente vai falar são o ponto verde, né? Trazer o biofílico, né? Trazer aquela plantinha para dentro do ambiente. Isso também faz com que a gente fique melhor naquele ambiente, né? A gente tem um respiro, né, da natureza. Então também é uma outra tendência que a gente vai trazer aqui também. Exato. Inclusive as gramas da Casa José Ribeiro tem essa pegada, tem esse propósito, né, de você criar um enraizamento, né, aquele grounding com o solo, principalmente, por exemplo, apartamento, você que mora em apartamento, às vezes tem criança pequena, e não dá todo dia para ir ao parque ou, né, para similar um clube. E aí é um espacinho, uma vivência Isso. Né, natural, biofílica, como você disse,
em casa. Então é bem interessante, né? A gente pode destacar alguns pontos. Então nós temos, né, a grama sintética que traz essa textura, né? A criança pode pisar, né? Pode ser um campinho de futebol, pode ser um espacinho ali onde que você possa colocar e ter esse aspecto, né, da natureza, esse respiro verde, como foi falado. E o que você tem para dizer, Mari, em relação a essa combinação, né? Você falar o ripado com a grama, combina, não combina, é tendência, como que você enxerga essas... Combina. O ripado, ele é um artifício que a gente usa muito, né, na arquitetura, para painéis, para esconder uma porta. Então, e a gente traz a madeira, né, o amadeirado, né, o quente da madeira. Então, a gente vai misturando esses elementos, né, madeira, grama, as pedras naturais também estão super em alta, trazendo bem mesmo a cor do natural. Então a gente vai ornando, né, e fazendo as combinações. Sim, eu gosto muito, Mari, até é legal trazer esses materiais que simulam, né, por exemplo, pedra, assim, simulam até mesmo um piso vinílico amadeirado. Eu particularmente gosto muito porque você ter um assoalho hoje que é muito bonito, né, eu particularmente eu gosto muito da madeira, em combinações, né, em arranjos assim, de casa, de escritório. Acho que para escritório, principalmente madeira, ela traz muito essa ideia do clássico, né, da sobriedade, da seriedade para escritório de advocacia, por exemplo, contabilidade. E esses pisos que simulam, né, assim, eu particularmente gosto muito. O vinílico, ele é excelente, até porque ele é fácil a instalação, né, e ele tem que estar nivelado. E o vinílico, ele não é só na imitação da madeira, né? Ele tem outros também, tem concreto aparente. Então, a gente tem essas opções e ele tem essa textura, né? Então, assim, de pisar descalço, né? Ele não é um frio. Não é igual azulejo, né? De madrugada, a pessoa fala que ele vai gripar, menino. Então, assim, eu acho que essas diversas opções, essa pluralidade, ela traz também, inclusive, a possibilidade de você mudar. Porque a casa é a nossa personalidade, né? Então, assim, às vezes, isso não gostou, troca, né? Assim, ela torna mais acessíveis e mais democráticas também as trocas e as ambiências relacionadas à casa, até mesmo as experimentações, porque, assim, é uma nova fase da minha vida. Às vezes você não consegue mudar de casa, mas você consegue mudar a casa. Exatamente, os espaços. Exatamente. Bom, Mari, e você acha que essa lógica que a gente aplicou aqui para falar um pouco sobre casa, né, por exemplo, tudo que é da Shopee é ruim, a gente sempre tem que optar por móveis caros, sofisticados para decorar a nossa casa com bom gosto? Claro que não, né? A gente tem aí a tecnologia, né, as ferramentas para a gente trazer a decoração. E a Shopee, ela é excelente, né? A gente encontra quadros, portas-retratos, até materiais para reformas e, claro, com qualidade. Qualidade, a noção de qualidade, até trazendo um pouco para a minha área, né, do ponto de vista comercial, é a ausência de defeitos. Então você vai achar coisas com qualidade na Shopee, você vai achar coisas sem qualidade também, em grandes nomes do mercado varejista. Isso aí eu acho que está mais no seu olhar do que eu conheço muitas pessoas assim, com uma situação socioeconômica elevada, e que as pessoas elas vão buscar às vezes em relicários, em lojas em brechós, né? São Paulo, o movimento dos brechós é muito forte, né? Então, assim, para você encontrar aquele item que tem personalidade. Eu mesmo, esses dias, no marketplace do Facebook, eu vi uma escrivaninha, a coisa mais linda do mundo, em madeira. E eu quase comprei. Aí, assim, só que é a questão que a gente falou. Existem alguns princípios, né? Design de interiores não deixa de ser design. Exato. E design tem alguns princípios, que um deles é o equilíbrio,
né? Harmonia. E aí a minha casa tem toda uma pegada assim de movimento, de cor, etc. E a escrivaninha ela era tipo antiga, clássica, sabe? Aí eu falei, ia ficar uma coisa muito destoante. Eu parecia que eu herdei da minha avó, assim, não tinha onde colocar. Sim. Mas num próximo momento, ou um cômodo específico da minha casa, um escritório para uma leitura mais profunda, é um negócio que cabe. Eu acho que isso é... Eu vejo com esse olhar, né? Você tem o hábito de pesquisar, assim, Mari, ficar pescando, buscando, assim, na internet? Sim, sim. E a gente vê muita coisa bacana, bonita e barata, né? Que é primordial, né? Os nossos clientes, eles sempre pedem, né, essas dicas porque se gasta muito, né, para reformar ou construir. Então, sempre que tem dica, né, boa, a gente precisa compartilhar. Exatamente. E se você gostou desse quadro, né, a gente quer saber de você também. Foi uma primeira experiência para poder abrir caminhos. Ele precisa nos dizer, né, assim, fale um pouco sobre sofás, fale um pouco sobre dicas para quem tem pet em casa, dicas para quem tem criança pequena, dicas para quem mora sozinho, dicas para quem é recém-casado, né? Isso aí. Como presentear. Então, assim, a gente quer muito ouvir as opiniões de você. Mari, sempre um prazer estar aqui com você, tá? Muito bom. A gente agradece aqui. Saibam mais sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade do Futuro. Aguardem nosso curso também, você que é lojista, você que tem um empreendimento. Nós vamos lançar o curso de vitrinismo, que já está disponível na Hotmart, né, Mari? Vai ter a grande estreia. Então, vocês sabiam que uma vitrine bem posicionada, um arranjo, uma boa composição da vitrine pode até dobrar o faturamento do seu empreendimento? Isso. Pois é. Sempre aplicando os princípios, né? Harmonia, movimento, peso. Então, a gente vai falar sobre isso tudo, né? Exatamente. Muita publicidade, muita criatividade, muita arquitetura e o melhor do design para vocês de uma forma acessível e democrática. Agradecemos muito a presença. Obrigada. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.